Elas são usadas pela maioria dos artistas do Brasil e do exterior. Elas deixam um sorriso bonito como nenhum outro. Elas são as lentes de contato dentais. Você quer saber mais sobre esse assunto? Assiste o vídeo de hoje. Olá, eu sou o Dr. Juan Vilar e hoje a gente vai falar sobre lentes de contato dentais. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são as lentes de contato dentais. As lentes de contato são finas camadas, finas peças de porcelana, de cerâmica, que são colocadas sobre os dentes do paciente, são coladas através de uma cola especial, uma resina especial, e mudam a forma, o tamanho, a cor, a textura dos dentes do paciente. Então, como que funciona o processo de colocação de lente de contato? Desde o momento que o paciente chega no consultório, relata que tem vontade de colocar lente de contato, até o momento da finalização. A primeira coisa que a gente faz é conversar muito bem com o paciente, Ele chega no nosso consultório com várias dúvidas, com várias expectativas, e a gente tem que tirar essas dúvidas do paciente, para que ele tome uma decisão muito consciente do que ele quer. Então muitas pessoas chegam no consultório com uma expectativa que não é possível de ser realizada, ou chegam até com uma expectativa bem simples, bem fácil de ser realizada, e a gente mostra para ele que a gente consegue muito mais. Então primeiro é importante ter esse bom bate-papo com o paciente, onde a gente vai saber o que ele quer mudar no sorriso, o que incomoda nesse sorriso. Seria a cor, seria a forma do tamanho, seria a posição dos dentes, ou às vezes o paciente não sabe dizer o que incomoda. E aí cabe a nós profissionais demonstrarmos, apresentarmos formas, fazermos análises para entender o que o paciente na verdade não está gostando no sorriso dele, tá? Então a primeira etapa, e se não uma das mais importantes, é essa conversa para entender quais expectativas, o que é possível e o que não é possível. Então, conversa feita, vamos começar com os exames. A gente sempre precisa de radiografias dos dentes do paciente para a gente ver como que está a saúde desses dentes que são candidatos a receberem, esses dentes são candidatos a receberem lente. Por quê? Vamos supor que a gente tire uma radiografia e veja que esse dente tem uma cárie que estava escondida ali, ou que ele tem uma restauração que está infiltrada por cárie, que tem algum problema, ou esse dente tem um problema periodontal, esse dente tem um problema na gengiva, ou até esse dente pode ter um problema no interior dele, na polpa dentária, pode estar com processo de necrose, enfim, algum tipo de trauma aconteceu. Então a gente precisa primeiro radiografar esses dentes e ver qual é a qualidade desses dentes que vão receber essas lentes. Além das radiografias, o que é importante? É importante que a gente tire fotos do paciente. Então essas fotos podem ser tiradas ou no consultório do próprio dentista, ou podem ser tiradas numa clínica radiológica, no mesmo lugar que o paciente faz as radiografias. E qual é a importância das fotos? As fotos são extremamente importantes, porque os dentes do paciente devem ter um formato de acordo com o formato do rosto do paciente. Então, se o paciente tem um rosto longo, a gente vai procurar dar a ele dentes mais longos. Da mesma forma que se o rosto dele é largo, a gente vai acompanhar esse formato. Então, rosto mais quadrado, dentes mais quadrados, rosto mais oval, dentes mais ovais. E assim a gente consegue uma harmonia melhor desse sorriso. Então, esse dente ele tem uma forma, um tamanho de acordo com o rosto, mas também a gente utiliza as fotos para analisar diversos aspectos sobre a posição dos dentes. Uma questão muito importante é a linha média do paciente, Todos nós temos o meio do rosto, que deve coincidir com o meio dos dentes, Na verdade, entre os dois incisivos centrais, superiores e inferiores. É o ideal. Então, se essa linha média está muito desviada para um lado, a gente tem que corrigir isso antes, seja através das lentes ou seja através de um aparelho ortodôntico. Então, a gente precisa trazer essa linha média o mais próximo possível do meio. Precisa ficar exatamente no meio? Não. Os estudos já mostram que até um desvio de 4 milímetros do meio é aceitável socialmente. A maioria das pessoas não percebe. Mas o ideal é a gente tentar colocar o mais no meio possível. Outra característica importante que a gente olha nas fotos, a gente analisa nas fotos, é o plano oclusal. O que é isso? Quando a gente olha de frente o paciente, a gente vê os olhos. E essa é a nossa referência de plano horizontal, ok? Os nossos dentes têm que seguir esse mesmo plano, senão o paciente fica com os dentes tortos, um lado mais baixo do que o outro. Então a gente precisa olhar a foto do paciente
fazer uma análise e ver se os dentes dele hoje estão seguindo essa referência horizontal. Se eles não estiverem seguindo, a gente precisa corrigir isso. Se for uma diferença pequena, com a própria lente a gente corrige. Se for uma diferença muito grande, a gente pode precisar de tratamento ortodôntico ou até tratamentos mais complexos. Além disso, as fotos laterais do paciente, a gente consegue observar a inclinação dos dentes da frente. Será que esses dentes estão muito inclinados? Será que esses dentes estão muito para trás? A gente precisa corrigir isso. Também a gente usa essas fotos de lado para a gente ver a questão de suporte labial. Será que a gente precisa colocar esses dentes um pouco mais para frente para dar mais suporte de lábio para o paciente? Para esse lábio ficar um pouquinho mais volumoso? Ou não? O lábio do paciente está muito esticado, dando um aspecto de que ele força muito para fechar, fica um aspecto meio de pessoa aborrecida. Então a gente precisa jogar esses dentes um pouco para trás. Então isso tudo a gente olha através das fotos. Então não tem como fazer um planejamento para lente de contato ou qualquer planejamento estético sem fazer um planejamento fotográfico antes. Então a gente já tem as radiografias, nós já temos as fotografias e a última parte seria um modelo de estudo. O que é isso? A gente precisa moldar o paciente ou fazer um escaneamento intraoral, que é uma forma mais moderna de se fazer, mas de forma a obter um modelo de estudo do paciente, ou seja, um modelo dos dentes e assim poder fazer análises métricas, né? Medir algumas coisas ali naquele modelo do paciente. Então temos todos esses recursos, né? Elaboramos um plano de tratamento visual, um plano de tratamento fotográfico. Agora a gente vai fazer um ensaio ou enceramento dos dentes, uma simulação. Então a gente pega esse modelo de gesso do paciente, a gente encera, ou seja, coloca cera. Geralmente quem faz isso é um laboratório de prótese ou até o próprio dentista para te fazer, mas geralmente a gente manda para um laboratório e eles vão esculpir quais seriam os dentes ideais para aquele paciente de acordo com o planejamento que você fez na fotografia. Então, pelo planejamento fotográfico, você mediu, você determinou qual seria o formato e a posição ideal dos dentes. O dentista manda isso para o laboratório e eles vão fazer um enceramento, uma simulação. Qual é a importância dessa simulação? Não é só para o paciente olhar no modelo de gesso os seus dentes encerados, ou seja, a simulação de transformação, mas porque a gente vai pegar essa simulação e transferir para a boca do paciente de forma provisória. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente chama de ensaio estético ou mock-up. Então, como que a gente vai transferir desse modelo de gesso, que tem um enceramento, a simulação, para a boca do paciente? A gente vai pegar um material chamado silicone, tá? Que é um material de moldagem. A gente vai moldar esse modelo com os dentes encerados. Tiramos ele, depois que ele endureceu. E agora a gente tem aqui dentro a marca dos dentes simulado, certo? Agora a gente vai pegar uma resina provisória, que é uma resina fluida, é uma resina que não gruda no dente do paciente. A gente coloca lá dentro essa resina fluida, vem na boca do paciente e encaixa esse silicone. Espera endurecer um pouquinho, 1 minuto. Quando a gente tira o silicone, essa resina fica sobre os dentes do paciente. Então ele consegue olhar no espelho o resultado provável, né, o resultado esperado dessas lentes. Então ele consegue ver na boca dele já uma simulação de resultado das lentes antes mesmo da gente fazer qualquer coisa, antes mesmo dele decidir de fato que são as lentes que ele quer. Então isso traz muito mais segurança para o paciente e segurança para o dentista também, porque a gente sabe que está no caminho certo, que a gente vai fazer algo que é do interesse do paciente e aquilo que ele espera, é aquilo que ele quer. Então, ok, o paciente viu a simulação em boca. É ali que ele vai decidir se ele quer alguma modificação ou não. Então, por exemplo, se ele achou que os 2 dentes da frente estão muito compridos, o dentista na hora mesmo ele desgasta um pouquinho essa resina e vê o novo resultado ali na hora com esses dentes um pouco mais curtos. Ou às vezes algum dente está um pouco largo, estreita ele. Enfim, essas pequenas modificações são feitas na hora ali na boca do paciente, em cima dessa resina provisória, até definir qual é o resultado o paciente realmente quer. Definido isso, a gente vai partir agora para a confecção em si, realmente das lentes. Então o que precisa ficar claro, essa simulação é uma simulação para a gente ver forma, tamanho e posição dos dentes. Ela não é uma simulação para a gente ver cor, porque essa resina não tem a cor final da cerâmica. A cerâmica ela é muito mais bonita, a cerâmica tem muito mais tonalidades misturadas, porque o nosso dente ele não é monocromático, ele não é de uma cor só. Ele tem várias cores, ele tem vários pontos de transparência diferentes que são simulados na cerâmica. A resina, essa resina de simulação, ela é de uma cor só. Então não é o objetivo
a avaliação de cor. Para a avaliação de cor, o que a gente vai fazer? Depois de decidido o tamanho e forma dos dentes com essa simulação, o dentista vai junto ao paciente mostrar essa escala de cores que existem para os dentes e então poder decidir qual a cor que combina mais com aquele paciente, qual é a cor que vai atender as expectativas. E aqui vai então uma informação importante. Geralmente a gente tem que procurar cores que sejam claras, sim, todo mundo quer um dente mais claro, mas que não sejam artificiais. Então é possível sim realizar lentes de contato super naturais, super bonitas, super joviais, né, com dentes claros, sem ser um dente que pareça lente de contato ou que pareça falso. Então, para o dentista, geralmente esse é o objetivo, atingir uma naturalidade. Então, falando sobre a escolha de cor, geralmente essa escolha de cor é um consenso entre o dentista e o paciente. Às vezes o paciente vem com querendo uma cor muito branca e o dentista mostrando como de fato são as cores dos dentes naturais, ele pode entender que realmente não é o ideal uma cor tão branca, não, ou tão opaca, sem naturalidade. Então essa escolha é um consenso do dentista com o paciente, tá? Mas sempre procurando um bom resultado, um melhor resultado e um resultado que o paciente não vá se arrepender depois por ter escolhido, por exemplo, um dente muito artificial. Falando ainda sobre cor, dependendo da cor de pele do paciente, a gente pode trabalhar com cores um pouco mais claras ou um pouco menos claras, tá? Porque os dentes eles vão ter uma relação de contraste com a pele. Então, pacientes com a pele mais escura, negra ou morena, com dentes muito claros, uma cor mais clara da escala, uma cor BL1, por exemplo, eles vão ficar muito artificiais, porque vai contrastar muito com o tom da pele. Um paciente que seja com a pele muito branca, uma cor muito branca pode não contrastar tanto e ficar um pouco mais natural. Então, a pele também é levada em consideração quando a gente escolhe a cor dos dentes. Agora, um outro ponto ainda sobre cor, mas que também influencia um pouco a questão de tamanho, forma e textura. Vamos supor que o paciente não vá colocar lente em todos os dentes. Como fazer para o sorriso ficar natural? Então, uma coisa é quando o paciente só vai fazer lente nos dentes de cima, não vai fazer nos dentes de baixo. Geralmente, o que a gente faz? Antes de colocar as lentes, a gente faz um clareamento dentário, tá? Durante bastante tempo, às vezes mais de um mês, clareando com o clareador caseiro, tá? Supervisionado pelo dentista, e atinge o ponto que a gente chama de ponto de saturação, ou seja, um ponto onde aquele dente não clareia mais. E assim a gente define qual é a cor limite daquele paciente. Então a gente faz as lentes dos dentes de cima da mesma cor que a gente atingiu nos dentes de baixo, ou no máximo um tom mais claro, mas não mais do que isso, para que a gente não tenha muito contraste. Quando é no arco só, ou seja, em cima, o paciente vai fazer apenas 2 lentes ou 4 lentes. Aí a gente tem que seguir a cor que os outros dentes atingiram. Então, se a gente atingiu uma cor A2 ou A1, a gente vai fazer lentes com essa mesma cor, senão vai destoar muito em cima, no mesmo arco, o que não vai ficar legal. Então a gente já definiu a cor, formato, tamanho dos dentes, certo? Então vamos para a preparação. Agora, em uma outra consulta, que é uma consulta mais longa, que pode demorar algumas horas, dependendo da quantidade de dentes que a gente vai trabalhar, é feito o preparo dos dentes, ou seja, se algum dente precisa receber algum desgaste, alguma redução do tamanho do esmalte, isso é feito nessa consulta. O paciente é moldado, tá? E essa moldagem é enviada para o laboratório de prótese, que é onde as cerâmicas, as peças serão feitas. Alguns dias depois, tá? Que vai variar muito de acordo com o laboratório, então pode variar de 3 dias, 10 dias, 15 dias, depende do laboratório que o dentista trabalha, a forma de trabalho dele, ele vai receber essas lentes. Então essas lentes vão chegar, a gente vai testar no paciente essas lentes para ver se a adaptação está bem feita, se a cor ficou legal, se o paciente gostou da proposta de resultado final. E estando tudo certo, tudo aprovado pelo dentista e pelo paciente, é feito o que a gente chama de cimentação, que é a colagem dos dentes, das lentes sobre os dentes do paciente com um material, uma resina fluida, enfim, um material especial para esse tipo de colagem. Mas nesse tempo entre o paciente fazer os desgastes,
que são necessários e receber as lentes de contato, ele fica sem nada, ele fica com os dentes desgastados. Como o preparo, ou seja, o desgaste para lentes é muito pequeno geralmente, fica de certa forma imperceptível. Mas se houverem desgastes um pouco mais acentuados ou espaços que não sejam legais esteticamente, o paciente fica com provisórios. O que são provisórios? É uma resina parecida com aquela que a gente experimentou lá no mockup, na simulação. A gente coloca essa resina provisória no paciente, que é uma resina que não gruda, e o paciente fica com esse provisório até a chegada das lentes definitivas. Então essa é a etapa de provisórios. Mas eles caem durante esse processo. Então essa resina geralmente ela é bem resistente, tá? Mas a gente recomenda que o paciente não faça grandes esforços de mastigar coisas duras para que ela não quebre nesse meio do caminho. Essa resina provisória que vai ficar no paciente, ela, como eu falei, tende a ser bem resistente e não quebra, ou não tende a quebrar. Mas se quebrar nesse meio do caminho, o paciente pode voltar lá no dentista, ele remove essa resina e faz uma nova para o paciente. Então quando que ela vai quebrar? Ou quando as lentes serão muito finas, ou seja, o preparo foi muito pequeno, não era necessário muito preparo, então a resina também fica muito fina, ou quando o paciente come coisas que não deve, né, coisas mais duras durante essa fase de tratamento, ou quando ele tem bruxismo, ou seja, ele range os dentes à noite, porque se ele ranger os dentes em cima dessa resina, ele pode quebrar e provavelmente ele vai quebrar essa restauração provisória. Então pode ser necessário reconfeccionar essa resina provisória nessa fase de espera. Então, quanto tempo que vai demorar cada uma dessas consultas? A primeira consulta, que é a consulta de conversa, de anamnese, de entender o que o paciente quer e mostrar algumas possibilidades, vai levar mais ou menos 1 hora. Depois a gente vai ter uma consulta para apresentação do planejamento fotográfico. Então ele fez as fotos, fez as radiografias, o dentista montou um planejamento para ele, é uma simulação de sorriso no computador. Ele vai demorar também mais ou menos meia hora, 1 hora para apresentar isso para o paciente. Definindo o que realmente vamos fazer no encerramento, vamos fazer uma simulação, a gente vai chamar o paciente novamente e a gente vai ter uma consulta também de mais ou menos 1 hora para fazer essa simulação e o paciente olhar como que ele fica. Depois a gente vai marcar uma consulta para o preparo desses dentes e para moldagem. Aí é uma consulta mais longa, tá? É uma consulta que pode levar aí 1 hora, 2 horas ou até 3 horas, dependendo da quantidade de dentes que vão ser preparados. Depois de preparados esses dentes, a gente vai ter uma outra consulta, que é mais ou menos metade do tempo da última consulta, para fazer a cimentação, a prova e a cimentação dessas lentes. Então, geralmente, essa última consulta é um pouco mais rápida. Depois dos dentes já colocados e ajustados, a gente vai acompanhar o paciente, de repente uma consulta na mesma semana ou no máximo 1 semana depois para ajustar alguma coisa que possa estar incomodando, algum excesso de cimento ou alguma área que a gente precisa fazer um pouquinho de polimento. Então, um acabamento final dessas lentes de contato, tá? Então é mais ou menos esse tempo que a gente tem em cada consulta. Então, qual é a vantagem de se trabalhar com as lentes de contato, de ter lentes de contato na boca? Porque elas conseguem mudar a forma, a cor, a textura dos dentes de uma forma muito conservadora, porque elas são muito finas, elas são ultra finas, elas têm espessuras de até 0,3 milímetros. Isso significa que o desgaste, o preparo dos dentes, ele é muito pequeno. Tanto que muitas pessoas que já têm os dentes preparados, depois que a gente prepara os dentes, quando olham no espelho nem vê diferença de como elas eram antes de preparar os dentes. Isso traz muita segurança também para o paciente. E também dificilmente vai acontecer um caso onde a gente precise remover as lentes do paciente e deixar ele sem nada. Porque geralmente quando a gente recebe um paciente que tem lentes de contato ruins, que não foram muito bem feitas, que tem excessos, que não são bonitas, a gente remove a lente e coloca uma outra lente, mas agora de uma forma adequada. Essa preocupação a gente não precisa ter. Então, muitas pessoas têm medo dos desgastes. Por quê? Porque muitas pessoas confundem as facetas de cerâmica com as lentes de contato cerâmicas. Qual é a diferença? Todas elas são camadas, né, lâminas de porcelana. A diferença é a espessura. As facetas, elas são mais grossas, consequentemente, precisam de mais desgaste dentário para colocar, a não ser que o paciente tenha um dente muito pequeno ou um dente muito inclinado para trás que precise de um volume muito grande. Aí não precisa tanto desgaste. Mas geralmente esse não é o caso. E aí você precisa realmente desgastar bastante o dente para colocar essa camada mais grossa de cerâmica. As lentes são mais finas, então o desgaste que elas precisam é muito pequeno. Então, geralmente, desgaste de 0,3 milímetros, que é bem fininho. Outra questão que a gente precisa entender é: as lentes de contato, os materiais cerâmicos, eles não se alteram, não tem a cor alterada com o tempo
ou com os hábitos alimentares. Então não importa se você toma muito café, toma muito vinho, a cor da cerâmica não vai ser alterada porque ela é como se fosse um vidro, então ele não é manchado com o tempo. Mas o que acontece? Os dentes, sim, eles se alteram de cor. Então quando você tem uma situação de que 2 dentes são lentes e os outros dentes são naturais, a gente tem que se atentar a isso, porque pode ser que os outros dentes mudem de cor e precisem ser clareados de tempos em tempos para não destoar das lentes. Sobre a questão da cor, muitos pacientes podem preferir pensar o seguinte: já que os dentes mudam de cor com o tempo, não seria melhor colocar lentes de contato em todos eles para manter o clareamento? Bem, essa é uma questão muito delicada. Por quê? O clareamento é um procedimento super conservador, né? Você não precisa desgastar dente, é muito mais barato do que colocar lentes em todos os dentes. Então, teoricamente, ok, você pode colocar lentes em todos os dentes para manter o dente sempre claro. Mas essa questão é um pouco discutível se vale a pena ou não. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês, tenha sido bem esclarecedor. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos eles. Se você gostou e quer ver mais vídeos sobre esse tema ou outros temas, se inscreve aqui no meu canal e aperta aqui o sininho para você receber a notificação sempre que um vídeo for lançado aqui no canal. Um abraço para vocês e até a próxima.